Olá para você que me assiste! Hoje vamos dar início ao conteúdo sobre abstracionismo ou arte abstrata, que é a mesma coisa, e que faz parte de uma das vanguardas europeias. Vem comigo e vamos conferir, mas antes não esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Olá para você aí que me acompanha no meu canal. Como você deve ter visto aí, o tema de hoje é abstracionismo, que é uma das principais vanguardas europeias que ocorreram lá no século XX. E se você chegou a assistir algum dos meus vídeos anteriores, eu super recomendo de você assistir, principalmente o vídeo que eu faço um resuminho sobre as vanguardas europeias. Eu já disse lá nos outros vídeos que cada estilo, cada movimento que fez parte aí das vanguardas europeias, eles geralmente recebem um nome que identifica a característica principal deles. Então, no caso, a gente está falando aqui de abstracionismo, logo o nome já remete a outra palavrinha aí, chamada abstração. E o que seria, então, a abstração aqui dentro das artes visuais? Basicamente, a abstração é você retirar algum elemento, principalmente uma forma ou algum detalhe que vai identificar facilmente, ou seja, algo que vai dar uma cara mais realista para a imagem. Então, se você está retirando esses elementos que vão se aproximar à realidade, né, vão dar mais formas, mais detalhes que vão dar um visual real, então ele vai ficar o quê? Muitas vezes uma imagem, às vezes até sem nexo nenhum, ou quando você bate o olho de cara, você não consegue identificar facilmente, justamente porque os elementos principais, no caso, foram retirados. Tá? Então essa é a ideia aí principal que a gente tem que lembrar quando se fala em abstração. Então, outro detalhe aí. Na verdade, gente, essa mania, vamos dizer assim, do ser humano de fazer abstração de elementos visuais não vem lá do século XX. Na verdade, isso já acontece desde os primórdios da humanidade. E a gente ainda vê esse costume, até os dias de hoje também, em alguns povos, né, mas de culturas tribais também, tá? Então, começou esse costume da abstração, que se tem relatos desde a pré-história, onde o ser humano, né, fazia aquela observação do seu meio e retirava esses detalhes e criava imagens bem simplificadas, tá? Essa é a ideia mais básica aí da abstração. Como a gente vê aí ocorrendo muito até os dias de hoje na cultura indígena e nas culturas tribais aí africanas, como vocês estão acompanhando aí nessas imagens. Então, o abstracionismo mesmo, como um movimento artístico, estético, que fez parte aí da história da arte, aí sim, ele só começou a partir do século XX. Mas lembrando, o costume de realizar essa abstração de elementos, na verdade, já existe desde sempre na humanidade. Mas se atentem, tá? Que pode ocorrer muito de cair em algum vestibular essa pegadinha. Então, como movimento estético, só a partir do século XX, tá? Na arte moderna, que é o que a gente está estudando agora. E assim como todo e qualquer movimento aí dentro das vanguardas europeias, pelo menos em sua maioria,
os estilos de arte das vanguardas, eles não se preocupam em estar retratando a realidade. Até porque já tiveram outros estilos bem antecessores, como o caso do realismo, que já tem até esse nome, né, de real, né, se preocupava com a realidade, Renascimento, enfim, tantos outros que eles massificavam. Então tinha essa preocupação em retratar igual o olho humano enxerga. Já que no abstracionismo, ou arte abstrata, que é a mesma coisa, se você ouvir essas duas nomenclaturas dá na mesma, não tem essa preocupação, tá? Então, no abstracionismo aqui, a ideia principal, como ele não vai falar de tudo o que a gente enxerga, na verdade, os artistas vão se preocupar o quê? Com o interior. Vai falar o quê? De sentimento, das emoções humanas. Então, é como se o artista parasse de olhar para o mundo e se fechasse e olhasse para dentro de si mesmo, tá? Então, aqui as emoções são levadas muito a sério. São representadas de forma visual. Só que aí é que mora a dificuldade. Por quê? Porque, teoricamente, os sentimentos em si, eles são naturalmente abstratos. Óbvio, né? Porque quem é que, sei lá, levou a tristeza para passear? Quem é que já pegou o amor ali e foi tomar um cafezinho? Ninguém, né? Porque, obviamente, eles são abstratos. E aqui a maior preocupação é tentar concretizar, né, essas sensações, essas emoções e transformá-las em elementos visuais. Se lembrem disso, tá? Então, gente, nesse slide que eu trouxe aqui, ele resume também uma outra ideia, né, uma outra forma básica aqui que os artistas utilizam dentro da arte abstrata, que, além de não se preocuparem com a retratação da realidade, conforme eu acabei de falar aí para vocês, os artistas, eles também, para retratar esses sentimentos, essas sensações que são elementos puramente abstratos, para transformá-los em elementos visuais, eles vão utilizar dos elementos mais básicos dentro das artes visuais, que são considerados elementos mais puros de qualquer visualidade, que são o ponto, a linha, a forma, a cor, a textura, o volume, tá? Esses são os elementos mais essenciais dentro das artes visuais e os recursos mais utilizados pelos artistas abstratos. Então, essa arte surgiu a partir das experiências das vanguardas europeias que recusam a herança renascentista das academias de arte. O que isso quer dizer? Então, basicamente, tudo que veio de conhecimento, assim, vamos dizer, de regra que foi estipulada no mundo das artes, eles quiseram abolir. Então, eles rejeitavam essa rigidez das academias aí de belas artes e da arte renascentista, porque eram, como eu já falei para vocês, eram linguagens artísticas que eles se preocupavam muito com a retratação da realidade. Então, qualquer outro estilo antecessor que se preocupava com a realidade, aqui o abstracionismo ele vai rejeitar. Opa, voltando aí. O abstracionismo procura uma aproximação com a música, transformando a expressividade dos sons em linguagem artística. O que seria isso? Então, a música vai inspirar muitos desses artistas, principalmente o criador desse estilo, que é o Vassily Kandinsky. Ele gostava muito de música, a música para ele era uma grande fonte de inspiração. E, querendo ou não, a própria música em si já é uma linguagem abstrata, tá? Porque você não tem como dar uma forma concreta, né, física para a música. Então, ele pega essa linguagem que nasceu
da abstração, né, que ela já tem esse formato puramente é só vibração, e ele tenta transformar também em um elemento visual. Transformando manchas de cor e linhas em ideias e símbolos subjetivos. Então, todos esses elementos que eu já falei anteriormente, né, que são os elementos mais básicos dentro da arte, vai servir de base para conseguir retratar esse lado subjetivo. Se a gente está falando de sentimento, gente, sentimento é totalmente subjetivo, é um elemento subjetivo que vai mudar de pessoa para pessoa, cada um também vai ter aqui uma liberdade de interpretação, até do que está sendo retratado. Então, ele já tem esse caráter subjetivo em sua natureza. Aí alguns exemplos de obras, né, principalmente do Vassily Kandinsky, que eu logo já vou falar sobre ele. E é dele que eu estava me referindo, que é o Vassily Kandinsky, o principal representante do abstracionismo. O Vassily Kandinsky, ele trouxe um lado assim meio místico, meio espiritual para dentro da arte, que ele já trabalhava com artes, ele era um professor de artes visuais, e ele teve essas experiências assim religiosas, vamos dizer assim, espirituais, e ele conseguiu fundir esses dois elementos em uma só linguagem, e daí que nasceu o abstracionismo, tá? Então é como se ele conseguisse misturar o irreal com o real numa coisa só, basicamente é isso. E essa é a primeira obra criada pelo Vassily Kandinsky que marca o início da arte abstrata, que ele pintou em 1910. Muitos outros artistas já tentaram fazer essa dissolução assim, da imagem, já tinham uma busca, né, por essa forma de se expressar através da arte, mas ninguém conseguiu efetivamente até o Vassily Kandinsky. Nessa outra obra que eu trouxe aí para vocês, a chamada No Quadrado Negro, pintada em 1923, então já marca aí uma outra tentativa, né, uma nova busca aí do Vassily Kandinsky com a experiência, o experimento de novos elementos. Então, além daquelas formas orgânicas que eu mostrei agora na obra anterior, aqui ele também passa a utilizar formas geométricas associadas aqui na imagem. Existem algumas formas diferenciadas de realizar uma arte abstrata. Dentre elas existe o abstracionismo lírico, que ele também tem outros dois nomes, também chamados de abstracionismo expressivo ou abstracionismo informal. Se você ouvir qualquer uma dessas três nomenclaturas, está se revelando sobre o mesmo tipo de arte abstrata, tá? Nesse tipo aqui de arte abstrata, que é a lírica e, enfim, expressiva, como eu já falei as outras nomenclaturas anteriormente, o abstracionismo lírico, ele tem um lado mais voltado pro instinto humano, algo mais inconsciente, também está ali falando dos sentimentos. Então, é um pensamento que ele foi inspirado no expressionismo, que é uma outra vanguarda europeia que tem essas características. Então, essa fase, vamos dizer, ou esse tipo de arte abstrata, ela é puramente com formas mais orgânicas, não tem elementos. É mais caracterizado, assim, basicamente, por elementos muito simples. Basicamente, é cor sobre cor, no máximo uma linha, um ponto. Então, é o mínimo de elementos possível, tá? Então, ela é mais inclinada ao percurso da emoção, como eu falei, ao ritmo da cor e à expressão de impulsos individuais.
E aí eu trouxe o exemplo aí para vocês verem. Essa obra pintada pelo Vassily Kandinsky representa muito bem esse tipo de abstracionismo lírico. Se vocês verem aqui, é basicamente formas, né, bem orgânicas, né, porque ela não tem formato definido. Então, é quase como se fosse só uma mancha de cor mesmo, sabe? Várias manchas, uma sobrepondo ou justapondo uma da outra, e alguns elementos super básicos, principalmente a linha, e linhas bem escuras, né, marcadas, mas de qualquer forma elas aparecem assim, bem minimamente. A cor é o que é o elemento mais utilizado aqui no abstracionismo lírico. Já aqui nesse outro tipo de abstracionismo, que ele ficou conhecido como abstracionismo geométrico, então o próprio nome já está falando, a característica principal desse tipo de abstração é utilizar as formas geométricas, né? Então é um tipo de abstração mais racional, que teoricamente já se contrapõe ao abstracionismo lírico, que foi o que eu acabei de falar, porque o lírico ele já é mais sentimental. Então, justamente por estar falando de sentimentos, ele usa mais formas orgânicas. Já aqui, como é um pensamento totalmente racionalizado, né, intelectual, ele vai utilizar as formas geométricas. Por quê? Porque forma geométrica é algo assim, bem matemático, é preciso, não dá espaço para, vamos dizer assim, flutuar nas imaginações. Então, ele é bem limitado. Daí o pensamento mais racional dentro desse tipo de abstração. E para esse tipo de abstração, eles se inspiraram em dois principais outros estilos de vanguardas europeias antecessores a ele, como o cubismo, né? Claro, aqui está muito forte o cubismo, mas também tem alguns ideais também do futurismo. Eu trouxe aqui para vocês esse exemplo aqui desse artista chamado Theo van Doesburg, que ele fez parte aqui do abstracionismo geométrico e mostra o processo de criação dele da obra chamada A Vaca. Então, para ele conseguir desconstruir uma imagem, primeiro ele teve o quê? Que construir. Então, ele se baseou na realidade. Então, é esse primeiro quadrante aqui, onde ele desenhou a vaca mesmo, com as formas mais próximas possíveis da realidade. Depois, no quadrante seguinte, ele fez o quê? Ele simplificou essas formas, mas ainda está bem reconhecível essa vaca, né? Mesmo que com formatos bem simplificados, a gente ainda consegue visualizar. Aqui ele já começou o quê? Geometrizar a imagem dessa vaca. Aqui ele retirou mais alguns detalhes e ainda coloriu, mas ainda é a mesma ideia do quadrante anterior. Bem cubista, vamos dizer assim, ele deixou esse formato bem anguloso. E aqui para finalmente chegar no abstracionismo geométrico, que além de a gente enxergar aqui as formas geométricas, mas ele pegou algumas partes e é como se ele tivesse aberto a essa imagem da vaca, né? Então a gente consegue enxergar aí os mesmos elementos do quadrante anterior, só que ele está um pouquinho mais o quê? Espalhado sob a tela. Então é todo o processo criativo. Gente, não há como você abstrair uma imagem sem que você consiga antes construir, né? Ou seja, para desconstruir antes você tem que construir qualquer coisa. E essa é a mesma ideia aqui do abstracionismo. Por isso que eu trouxe essa obra para vocês entenderem como que era o processo de criação dos artistas. E o abstracionismo geométrico, ele ainda tem duas subdivisões. A primeira é o neoplasticismo, representada pelo artista Pierre Mondrian,
e o suprematismo, representado pelo artista Malevich. E a gente vai conhecer cada um deles agora, a diferença deles. E esse aí da tela que vocês estão vendo aí, que é o Pierre Mondrian, que faz parte do neoplasticismo. O neoplasticismo, gente, a principal característica dele é usar as formas geométricas, mas elas estão muito bem dispostas, bem encaixadas em cada pedacinho ali da tela, como essa obra aqui do cantinho que vocês estão vendo, no canto da tela, do Pierre Mondrian. Então, todas as formas, uma se encaixa perfeitamente na outra, quase como um quebra-cabeça. E a característica em especial da obra do Pierre Mondrian é que ele vai fazer uso das cores primárias. Vamos lá, só recapitulando aí para quem não lembra, as cores primárias é o azul, o vermelho e o amarelo. E ele também faz uso aí do preto e do branco, mas o preto ele gosta de usar mais em específico aí nas delimitações entre uma forma geométrica e outra, com essas linhas aí bem marcadas que vocês estão vendo nessa obra. Pierre Mondrian, ele foi um pintor holandês fazendo aí parte do modernismo. E aí tem aí resumidamente o que seria esse neoplasticismo do Pierre Mondrian, que, conforme eu falei agorinha para vocês, ele faz uso aí das cores primárias, né, as cores mais puras dentro do círculo cromático. E ele vai também se caracterizar por ângulos sempre muito retos, muito marcados, que é outra característica importante do neoplasticismo, que é o maior símbolo deste movimento. Nesse outro slide eu trouxe aí para vocês outras características importantes dessa subdivisão aí da arte abstrata geométrica, que seria sua característica é a busca de objetividade, é o desejo de declarar-se anti-individualista, pretende a universalidade e a permanência. Nesse outro slide eu trouxe aí para vocês a segunda subdivisão da arte geométrica abstrata, que seria o suprematismo. O suprematismo vai fazer normalmente o uso das formas geométricas. Entretanto, se você reparar aqui, até por essa obra que eu coloquei, ele não se preocupa em dispor todos os elementos certinhos, um colado ao lado do outro, como era o antecessor, que é o neoplasticismo. Então aqui as formas elas já estão muito soltas pelo espaço, tá? Além de ser acrescentado alguns outros elementos em específico, como o retângulo, o círculo, o triângulo e também a cruz, né? Que no caso seria o cruzamento aí de uma forma retangular mais alongada e outra menor. Então, esse aqui era muito específico, esses elementos dentro do suprematismo. E esse aqui que é o famoso criador aí do suprematismo, que é o Kazimir Malevich. O Malevich deu esse nome aí de suprematismo porque para ele alcançou o máximo, ou seja, o supremo dentre todas as tentativas de abstrair uma forma, um elemento dentro das artes visuais. Por isso, aí esse nome aí bem diferentão que vocês estão vendo. Vale lembrar também que essas duas outras formas aí de arte abstrata, geométricas, elas não foram criadas juntos, né, de uma forma única, junto com o abstracionismo. Então, algumas surgiram até um pouco depois, algumas têm relatos que até um pouco antes do abstracionismo em si. Mas, por que eu estou apresentando aqui elas de forma única? Para vocês entenderem a linha de raciocínio e as suas variações dentro de um mesmo estilo, tá? Mas cada um foi feito em períodos distintos. Outro tipo de arte abstrata é o action painting, ou também conhecido como pintura gestual.
Esse tipo de pintura foi criado lá nos Estados Unidos pelo artista americano Jackson Pollock, onde é caracterizado esse tipo de arte dele por ele usar muito, assim, quase como uma dança, ele usa muitos gestos enquanto está pintando. Além do mais, ele não faz uso de elementos comuns para uma pintura. Por exemplo, o contato obrigatório de um pincel na tela para conseguir formar a imagem. Não. Geralmente, ou ele enchia a mão de tinta e ia gotejando, ou ele pegava até a lata de tinta e jogava assim na tela, ou seja, não tinha os meios mais tradicionais de uma pintura, tá? Por isso que a tela ficou conhecida como pintura gestual, porque ele usa muito desses movimentos, lembra quase como uma dança quando a pessoa está em movimento desse tipo de pintura. E aí eu trouxe as características principais desse tipo de pintura, né? Que além dos suportes tradicionais não serem utilizados, conforme eu já falei anteriormente, também tem a compreensão da pintura como meio de emoções intensas, execução cheia de violência e agressividade, no sentido de que os movimentos às vezes são muito bruscos, muito intensos, tá? Geralmente o artista ele vai estar num momento muito de adrenalina, né? Quase como isso, mostrando a sua espontaneidade, o seu automatismo também. Nesse outro slide eu trouxe aí para vocês essa imagem do Jackson Pollock, que ele foi tirada enquanto ele estava realmente produzindo, e mostra muito bem o quão diferente era do que a gente espera de uma pintura. Então ele está aí com a mão, um punhado de tinta na mão, e ele está gotejando sobre a tela. E detalhe, a tela não estaria no suporte tradicional dela. Basicamente ela está no chão, é só o pedaço ali esticado do tecido sobre o chão, e ele está lá gotejando, né, as cores lá e fazendo os gestos que ele pretendia para aquela determinada obra. Então, além desse formato diferentão de apresentar a obra, também os materiais podiam ser muito variados. Como vocês estão vendo aí, pasta espessa de areia ou vidro moído, enfim, qualquer outro elemento, algum recurso diferenciado aqui era possível de ser utilizado. E aqui eu trouxe outros exemplos de obras aí bem famosas do Jackson Pollock aí para vocês darem uma conferida. Basicamente cor sobre cor, então nem forma de nada, nem linha, nem ponto ele usa, é só cor sobre cor. E elas estão bem sobrepostas e de uma forma bem dinâmica, que é a proposta real aí desse estilo de arte. Lembrando que ela já é um pouquinho mais atual em relação à criação da abstração, mas ela também faz parte, é uma subvertente do abstracionismo. E não há como a gente falar em abstracionismo sem também puxar a sardinha para o nosso lado brasileiro. Então aqui eu vou apresentar para vocês grandes representantes dessa linguagem que também fez parte da arte moderna brasileira. Então, o abstracionismo aqui no Brasil chegou por volta da década de 50 e foi apresentada principalmente através das obras dos artistas Antônio Bandeira e Cícero Dias, que eles já viviam lá na Europa, então eles pegaram esse início do abstracionismo, estudaram sobre isso e apresentaram suas obras aqui no Brasil. Mas o abstracionismo mesmo ficou vigente aqui no Brasil a partir da década de 60, principalmente depois das bienais em São Paulo. E eu trouxe aqui alguns exemplos de artistas que ficaram famosos utilizando dessa linguagem da abstração. Dentre eles, a gente tem Alfredo Volpi, que ele ficou conhecido principalmente por essas bandeirinhas aqui, que remete muito às festas
juninas, julinas, enfim, essas festas populares brasileiras. Mas, se você reparar, essas bandeirinhas aqui dele, principalmente nessa obra aqui, é o resultado de duas principais formas geométricas. Uma que seria um retângulo e o triângulo. Então, como uma está sobreposta da outra, dá essa ilusão aí de bandeirinhas, né? Mas, enfim, ele tem várias outras obras, além dessas bandeirinhas, que o tornaram tão famoso, né, nesse estilo. Outro artista mega importante e famoso aí do abstracionismo brasileiro é o Manabu Mabi. Se você olhar aqui essas obras dele, ele utiliza só simplesmente as cores, né, uma sobreposta ou disposta da outra, e no máximo aí algumas linhas, formas bem simples e bem mais básicas. A dele até se enquadraria naquele exemplo que eu falei sobre abstracionismo lírico, né, que também é conhecido como informal, como está escrito aí para vocês. E óbvio que não tem como falar em abstracionismo aqui no Brasil sem falar da principal dama da arte brasileira, Tomi Otaki. Ela, para quem não sabe, nasceu no Japão, porém veio aqui para o Brasil, se radicou aqui e já depois de adulta, ela resolveu investir na carreira de artista e ela se identificava muito com essa linguagem do abstracionismo, que foi o que marcou a carreira artística dela. Então, a dela também está bem similar ali na ideia do Manabu Mabi, onde é um abstracionismo informal, lírico, né? Aquele que quase não utiliza formas, é só a cor e no máximo os elementos básicos. E por fim, aqui eu apresento para vocês o Antônio Bandeira, que, como eu falei anteriormente, que junto com o Cícero Dias foi o responsável por trazer aqui o abstracionismo para o Brasil. E aqui as obras dele também se enquadram no estilo informal, também conhecido como lírico. E por hoje é só, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. E aí tá para vocês também as minhas outras redes sociais para vocês acompanharem também os conteúdos por lá. Um beijo para vocês e até mais!